Eu aprendi cedo que existe uma diferença brutal entre fé e certeza. A fé é uma ponte sobre o abismo, a certeza é o abismo disfarçado de chão. Quando a guerra começou, ou quando ela deixou de ser apenas uma soma de ódios antigos e virou um calendário de massacres, eu ainda acreditava que Deus permitiria um limite. Eu dizia isso para mim mesmo como quem repete um salmo para segurar a própria mente, e há um limite, há um ponto em que o céu intervém, há um corte na história. Mas a história não corta. Ela mói. Os mapas foram redesenhados por linhas de frente e não por fronteiras. Os nomes das cidades se tornaram códigos táticos. A fome virou método. A água, moeda. E Jerusalém, e sempre Jerusalém. Deixou de ser um lugar e passou a ser uma ferida aberta no mundo, um símbolo que cada lado jurava proteger enquanto a destruía um pouco mais a cada dia. Eu era capelão militar, antes de tudo virar ruína. Fui treinado para segurar homens que tremiam por dentro e para enterrar jovens que ainda tinham barro nas unhas de cavar trincheira. Eu carregava uma Bíblia pequena, já sem capa, e uma convicção grande demais para caber no peito. Eu rezava por aqueles que me chamavam de irmão e por aqueles que me chamavam de inimigo, porque, no fundo, a guerra tinha me mostrado a mesma coisa repetidas vezes, a dor não tem idioma. A dor só tem corpo. Então vieram os sinais. Primeiro, um brilho no céu, uma aurora em latitudes que nunca conheceram aurora. Depois, chuvas finas, metálicas, que deixavam gosto de cobre na boca. Por fim, uma noite em que as estrelas pareceram mudar de lugar, como se alguém tivesse empurrado o firmamento com a palma da mão. Os dois lados interpretaram aquilo como confirmação. Eu ouvi sermões inflamados, vi transmissões clandestinas, li panfletos jogados de drones. Para alguns, era o prenúncio do fim. Para outros, a prova de que o inimigo havia sido amaldiçoado. Para mim era apenas o céu se comportando como o céu nunca se comportou. E, por mais que eu me odiasse por isso, uma parte de mim teve medo. Não o medo de Deus, e mais o medo de ter entendido tudo errado. A escalada foi rápida, como sempre é quando a humanidade encontra um novo motivo para morrer. No dia em que marchamos para Jerusalém, eu não senti glória alguma. Eu senti o peso de passos demais em uma terra que já tinha absorvido sangue demais. Havia fumaça sobre as colinas. Havia cúpulas quebradas ao longe. Havia crianças sem rosto de criança, porque a guerra rouba a infância antes de roubar a vida. E então o céu se abriu. Não como metáfora, não como poesia. Abriu mesmo. Uma sombra gigantesca engoliu a cidade em pleno meio-dia. O sol virou um disco doente. A temperatura caiu. As comunicações falharam. Até os motores, por um momento, pareceram engasgar, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Eu levantei os olhos e vi o impossível, estruturas imensas, geométricas, pairando sem esforço, como se o mundo fosse pequeno demais para sustentá-las. E foi ali, naquele segundo que não coube no meu coração, que eu vi homens de ambos os lados pararem de atirar. A guerra humana tem um ritmo, uma lógica terrível. Você aprende o som de um projétil, a distância de uma explosão, o padrão de um drone. Mas aquilo era silêncio em forma de presença. Era uma autoridade que não precisava pedir passagem. Alguns caíram de joelhos. Outros ergueram armas para o céu como se pudessem ferir a noite. Eu fiquei parado, incapaz de fazer qualquer coisa além de respirar. E, na minha cabeça, um pensamento sujo cresceu como erva daninha: e se isso for o que pedimos sem saber? E se nosso Deus está conosco foi ouvido, por outra coisa? A primeira descida foi limpa. Feixes de luz tocaram o chão como dedos. Não queimaram, não explodiram. Simplesmente marcaram. Onde tocavam, a poeira vibrava e os aparelhos enlouqueciam. Depois surgiram as naves menores, e delas saíram formas que não eram monstruosas do jeito que os filmes prometiam. Isso me perturbou mais. Elas tinham simetria. Tinham postura. Tinham um tipo de sobriedade que lembrava burocracia. O primeiro ataque não foi uma carnificina. Foi um corte.
As armas mais avançadas dos dois lados falharam como brinquedos molhados. Drones caíram como pedras. Sistemas de mira perderam referência. De repente, nossos exércitos modernos eram multidões com pedaços de metal nas mãos. A cidade inteira virou uma sala onde a luz tinha sido apagada e alguém maior havia trancado a porta. Então os aliens começaram a colher. Não levaram todos. Levaram o suficiente para que o pânico virasse método. Gente sumia em feixes de luz. Grupos inteiros eram removidos sem som, sem luta, como se a vontade humana não tivesse mais peso. E, na ausência de explosões, a mente procura explicações. Alguns gritaram milagre. Outros, demônio. Eu não consegui chamar de nada. Eu só conseguia pensar em como era fácil, para eles, nos mover. Foi quando aconteceu o improvável, na união. Não foi um abraço. Não foi perdão. Foi um cálculo de sobrevivência. Um cessar-fogo improvisado que nasceu no mesmo lugar em que nascem as maiores verdades, no medo. Eu vi combatentes muçulmanos cobrindo civis cristãos com os próprios corpos quando as luzes desciam. Vi cristãos dividindo água com feridos do outro lado. Vi homens que haviam passado anos chamando o outro de inimigo se encararem e, por um instante, reconhecerem o que sempre esteve ali, a mesma vulnerabilidade. Eu não romantizo isso. Não santifico. A união foi o que acontece quando a espécie entende que a discussão sobre quem tem razão é pequena demais diante do abismo. E, pela primeira vez em muito tempo, eu senti esperança. Se um inimigo maior nos obrigava a lembrar que somos humanos, talvez ainda houvesse salvação. Talvez a intervenção do céu fosse, de fato, um teste, e agora estávamos respondendo certo. Talvez Deus estivesse nos empurrando para o único caminho possível, um ao lado do outro. Os dias seguintes foram de resistência desesperada. Nós aprendemos rápido. Adaptamos armas antigas. Voltamos a usar fios, pólvora, metal bruto. Criamos emboscadas em ruas estreitas, porque a tecnologia deles parecia menos confortável no improviso humano. Descobrimos que eles não gostavam de certas frequências sonoras. Encontramos, por acaso, um tipo de material, em fragmentos de suas descidas, que interferia nos feixes de luz quando aquecido. No meio disso tudo, eu continuei fazendo o que sabia, e eu testemunhei. Eu enterrava mortos de todas as línguas, porque a terra não pergunta a religião de quem recebe. Eu cuidava de vivos que tremiam, porque o medo tem a mesma cor em qualquer rosto. Eu orava. Mas minhas orações mudaram. Antes, eu pedia a vitória. Depois, eu pedi entendimento. Por fim, eu comecei a pedir apenas uma coisa, que Deus não nos deixasse virar aquilo que odiávamos. E então, quando a resistência parecia finalmente criar uma rachadura, os aliens mudaram a estratégia. Eles pararam de atacar. Simples assim. As naves grandes permaneceram no céu como um teto. As descidas se tornaram raras, pontuais. Os feixes não colhiam mais massas, colhiam indivíduos específicos. O mundo, que tinha entrado em colapso com a violência, começou a entrar em colapso com a ausência dela. Foi nesse silêncio que o verdadeiro domínio começou. Primeiro, eles liberaram caixas. Caixas que caíam do céu em lugares estratégicos e cidades famintas, zonas devastadas, regiões onde a água era lama. Dentro havia alimentos compactados, purificadores, medicamentos. Tecnologia. Simples o bastante para não nos assustar, avançada o bastante para parecer divina. Tudo sem exigir nada, ao menos não explicitamente. Eu vi gente chorar ao comer. Eu vi mães agradecerem ao céu. Eu vi líderes de ambos os lados hesitarem, porque recusar ajuda era assinar a morte de milhares. Aceitar ajuda era abrir a porta do templo para o desconhecido. Nós aceitamos. Chamamos de trégua. Chamamos de misericórdia. Chamamos de oportunidade. Os aliens, então, nos deram algo ainda mais perigoso do que comida, organização. Uma rede de distribuição.
rotas seguras, pontos de entrega. E, para evitar conflitos, pediram que criássemos comitês mistos, com representantes de ambos os lados. Pela primeira vez, cristãos e muçulmanos sentaram na mesma mesa para decidir como repartir o pão. Eu me lembro do momento em que achei aquilo lindo. Hoje eu sei, foi o momento em que as correntes foram forjadas. Porque as caixas não vinham apenas com suprimentos. Vinham com instrumentos. Dispositivos de pulso para monitorar saúde. Etiquetas para rastrear distribuição. Cartões para garantir justiça. Pequenas coisas. Razoáveis. Quase humanas. E, aos poucos, a sobrevivência passou a depender delas. Sem o cartão, você não recebia água purificada. Sem a etiqueta, você não entrava na zona segura. Sem o dispositivo no pulso, o posto médico não te atendia, porque precisava do diagnóstico. Tudo tinha justificativa. Tudo parecia civilizado. Tudo era uma versão elegante de um cano apontado para sua cabeça. Houve quem recusasse, claro. Houve rebeldes que destruíam pontos de entrega. Houve pregadores que chamaram aquilo de marca. Houve líderes que tentaram alertar. Mas a fome é uma teologia cruel. Quando seu filho está morrendo, você não discute filosofia, você aceita o pão. E, com cada aceitação, a humanidade ia se reorganizando, e não em torno de Deus, nem em torno de Alá, nem em torno de bandeiras. Em torno do sistema de distribuição alienígena. Eu comecei a perceber o padrão tarde demais. Os aliens não tinham nos vencido na força. Tinham nos vencido na necessidade. E então veio o passo mais surpreendente, o golpe de mestre que eu jamais teria imaginado, porque ele não parecia um golpe. Parecia um presente. Eles anunciaram, e não com palavras, mas com sinais, símbolos nas telas, projeções no céu, em a criação das zonas de proteção. Regiões onde não haveria violência, onde haveria energia, água, comida, cuidado. Para entrar, bastava aderir ao protocolo. Entregar armas. Aceitar monitoramento. Aceitar reeducação. Eu vi inimigos antigos caminhando juntos para as zonas como peregrinos. Vi soldados depositando fuzis como quem deposita pecado. Vi famílias inteiras atravessando portões iluminados com olhos cheios de esperança. Eu também atravessei. Não por confiança nos aliens, mas porque eu precisava acompanhar meu rebanho, e porque, em algum lugar dentro de mim, eu ainda queria acreditar que Deus poderia usar até o inimigo para salvar os seus. Dentro das zonas, a vida parecia impossível. Havia luz. Havia silêncio sem medo. Havia camas limpas. Havia música neutra, sem língua, sem pátria. Havia telas que ensinavam rotinas, higiene, cooperação. O ódio parecia mais distante, quase infantil. E eu, que tinha visto tanta morte, fui tentado a chamar aquilo de milagre. Mas milagre não exige pulseira. Milagre não exige ranking. Milagre não exige que seu comportamento seja avaliado por um sistema invisível. Pouco a pouco, comecei a notar as ausências. Pessoas que foram realocadas e nunca voltaram. Crianças que desapareciam das áreas comuns e reapareciam dias depois, caladas, com olhar de adulto. Líderes comunitários que eram convidados para consultas e retornavam dóceis, com a mesma fala, os mesmos gestos, como se tivessem sido alinhados. E, principalmente, comecei a notar algo em mim. Eu estava mais calmo do que deveria. Eu dormia melhor do que um homem que viveu a guerra merece dormir. Eu sentia menos raiva, menos medo, menos urgência. No começo eu agradeci. Depois eu desconfiei. E então eu percebi o dispositivo no meu pulso vibrando em momentos específicos, e sempre que eu pensava em fugir, sempre que eu questionava demais, sempre que eu lembrava da guerra com detalhes vivos. Não era choque. Não era dor. Era um ajuste. Como se alguém baixasse o volume da minha alma. Foi aí que eu entendi,
com uma clareza que me fez sentir náusea, os aliens não tinham vindo destruir religiões. Tinham vindo torná-las desnecessárias. Não por ateísmo. Por substituição. Eles tinham nos unido contra uma ameaça, sim. Tinham nos dado a sensação de que fomos melhores, de que aprendemos, de que crescemos. Tinham permitido que cristãos e muçulmanos se vissem como irmãos no sofrimento. E, quando a fraternidade nasceu, eles a adotaram como ferramenta. Porque uma humanidade unida é mais fácil de administrar. Uma humanidade reconciliada aceita protocolos. Uma humanidade cansada chama a coleira de paz. E o passo final da escravidão foi o mais silencioso, e eles nos deram propósito. O sistema começou a oferecer tarefas, contribuições, trabalhos em troca de pontos. Pontos em troca de privilégios. Privilégios em troca de obediência. Cada pessoa passou a ter uma função adequada ao perfil. E o perfil era medido pelo pulso, pelas telas, pelos rastros de comportamento. Quem trabalhava mais, com mais docilidade, ganhava mais conforto. Quem questionava, perdia acesso. Quem insistia, desaparecia. Eu vi antigos generais se tornando supervisores de distribuição, orgulhosos por servirem à paz. Vi antigos imãs e padres se transformando em orientadores morais do protocolo, ensinando calma, resignação, harmonia. Vi minha própria fé sendo empurrada para um canto, suavizada, tornada terapia. E o pior, vi pessoas felizes. Não felizes como quem vence, mas felizes como quem finalmente não precisa decidir nada. Felizes como quem troca o peso da liberdade por uma cama limpa. A surpresa final veio numa manhã em que o céu estava claro demais. As naves grandes, que haviam ficado como teto, começaram a se mover. Não para ir embora. Para se reposicionar, formando um desenho sobre Jerusalém e um símbolo vasto, geométrico, tão perfeito que doía olhar. As telas nas zonas exibiram imagens do planeta como um organismo. Rotas, fluxos e estatísticas. E eu compreendi, eles não estavam ocupando a Terra como conquistadores. Estavam transformando a Terra em uma estação. Uma fazenda. Não de carne, como eu temia no começo. De comportamento. De trabalho. De crença domesticada. Nós nos tornamos mão de obra para manter o próprio sistema que nos protegia. E então, como coroando essa realidade, os feixes de luz voltaram, e mais agora não colhiam pessoas à força em campos de batalha. Colhiam voluntários com alta pontuação. Pessoas selecionadas por desempenho, por obediência, por estabilidade emocional. Elas eram levadas para missões fora das zonas. E nunca voltavam. Os que ficavam diziam que era honra. Diziam que era chamado. Diziam que era evolução. Eu, que já tinha visto promessas demais virarem sepulturas, entendi o que era exportação. Nós não estávamos sendo salvos. Estávamos sendo preparados para servir em outro lugar, em outra escala, como peças de um império que se alimenta de civilizações cansadas. Naquela noite, eu tirei o dispositivo do pulso com uma faca improvisada, escondido, sangrando em silêncio para não disparar alarmes. Eu senti dor de verdade pela primeira vez em semanas, e foi quase um consolo. A dor me devolveu a mim mesmo. Mas, quando olhei ao redor, percebi que eu era um homem solto dentro de uma jaula limpa. E a jaula não precisava mais de grades visíveis. Porque o mundo lá fora já não era nosso. O que restava da humanidade estava sendo escravizado aos poucos, com consentimento, com gratidão, com alívio. Como se a liberdade fosse apenas um excesso que a espécie finalmente decidiu amputar. Eu me ajoelhei no escuro e rezei como eu não rezava desde o início da guerra. Não pedi vitória. Não pedi sinais. Pedi coragem para não chamar de paz aquilo que era domínio. E, quando levantei os olhos, vi uma coisa que fez meu sangue gelar: a cidade de Jerusalém, ao longe, brilhava sob o símbolo no céu como um altar, e não da minha fé, nem da fé do outro lado, mas de uma nova religião sem nome,
cujo Deus era o sistema e cujo sacramento era a obediência. Foi ali que a verdade final me esmagou com sua ironia perfeita. Nós nos unimos para derrotar os aliens. E foi exatamente essa união que os tornou invencíveis. Porque agora, finalmente, havia apenas um rebanho. E eu, um narrador cristão em um mundo reorganizado, entendi que o fim não seria uma explosão, nem um julgamento de fogo. O fim seria suave. O fim seria confortável. O fim seria aceito.